cheiro de trufas brancas e couro italiano pairava no ar da Le Zénith, o restaurante mais exclusivo da cidade, onde a reserva era mais difícil de conseguir do que um convite para o Met Gala. Do lado de fora, a uns 10 metros do tapete vermelho que levava à entrada de mármore, um homem estava sentado no parapeito de uma ponte que cruzava um pequeno riacho paisagístico. Chamavam-no de Elias. Suas roupas, um emaranhado de flanela rasgada e lã puída, pareciam ter sido tecidas pela própria miséria. Barba e cabelos longos e emaranhados emolduravam um rosto que, apesar de marcado pela sujeira e pelo tempo, ainda guardava vestígios de uma antiga beleza severa, especialmente nos olhos azuis que observavam o movimento de luxo com uma calma enigmática. Elias não estava ali pedindo esmolas. Ele apenas observava. A chegada de um reluzente carro preto, um modelo que só existia sob encomenda, interrompeu a tranquilidade da noite. Dele saíram 2 homens. O primeiro, Arthur Vidal, o maitre do Le Zénith. Era um homem pequeno e impecável, cujo sorriso forçado era calibrado para o nível de riqueza do cliente. O segundo, Sr. Dubois, era a personificação da ostentação discreta, vestindo um terno que parecia ter custado o salário anual de Elias. Eles pararam no tapete vermelho, conversando sobre investimentos e a nova safra de vinho, ignorando o homem sentado na ponte como se ele fosse parte da arquitetura sombria. Subitamente, Elias se levantou. Lentamente ele cruzou a rua, seus tênis gastos mal fazendo barulho no asfalto liso. Ao chegar à calçada do restaurante, a mudança no ambiente foi palpável. Arthur Vidal parou de rir, o sorriso congelado, e olhou para Elias como se um rato tivesse acabado de invadir o salão principal. O Sr. Dubois nem sequer virou a cabeça. Ele apenas fez um gesto desdenhoso com a mão, como se afastasse um mosquito. Elias se aproximou da porta giratória, mas antes que pudesse tocá-la, Arthur se colocou em seu caminho, bloqueando a passagem com a rigidez de um segurança. "Sinto muito, senhor", disse Arthur, sua voz melíflua carregada de repulsa não disfarçada. "Esta é uma área privada. Não permitimos a permanência de pessoas não autorizadas." Ele enfatizou a palavra pessoas. Elias, no entanto, não recuou. Seus olhos se fixaram diretamente nos de Arthur. "Eu tenho uma reserva", disse Elias, sua voz surpreendentemente profunda e clara, um contraste chocante com sua aparência. Não havia súplica, apenas uma afirmação de fato. "Mesa para um!" Arthur soltou uma risada curta e seca, sem alegria. O Sr. Dubois finalmente virou-se, avaliando Elias da cabeça aos pés e achando a cena hilária. "Uma reserva?" zombou Arthur. "Para onde o banco do parque?" "Saia daqui ou terei que chamar a segurança. Este lugar é para clientes que podem pagar e não para aqueles que vivem de esmolas." Elias apenas deu um passo para o lado, olhando para o interior do restaurante, para as lustres de cristal e as mesas de mogno. "Ligue para o seu superior", disse ele, a calma inabalável. "Diga que EVA chegou." O nome, um conjunto de iniciais que parecia não significar nada, fez Arthur hesitar por uma fração de segundo, mas o desprezo rapidamente venceu a dúvida. "Saia agora!" gritou o maitre, empurrando Elias pelo ombro. A humilhação estava completa, e o Sr. Dubois balançou a cabeça com escárnio. Elias, sem resistir ao empurrão, apenas ajustou sua mochila. Ele olhou para trás, não para Arthur, mas diretamente para o logotipo gravado na porta do Le Zénith, um olhar de conhecimento profundo e um leve, quase imperceptível, sorriso. Ele se afastou da porta, mas não foi embora. Em vez disso, ele sentou-se novamente na ponte, a uma distância segura, e tirou do bolso de sua jaqueta um telefone celular antigo e quase irreconhecível. Ele digitou um número, e enquanto a fila no Le Zénith voltava à sua rotina, Elias colocou o telefone no ouvido. Elias levou o celular velho ao ouvido, ignorando o frio do metal. O ruído ambiente do trânsito parecia se curvar para dar lugar ao silêncio do outro lado da linha. Ele não precisou falar um nome. Apenas sua voz grave e calma bastou para que fosse reconhecido. Le Zénith. "Exatamente onde combinamos", disse Elias.
seu olhar fixo na figura pretensiosa de Arthur Vidal, que agora se gabava para o Sr. Dubois sobre a maneira eficiente com que havia limpado a entrada. O maitre aqui tem um senso de hospitalidade muito particular. Ele me rejeitou. Elias fez uma pausa, o tom inexpressivo. Sim, usou a palavra esmolas. Eu acho que a revisão de pessoal está mais do que justificada. Do outro lado, a voz era de aço. Era a voz de uma pessoa acostumada a dar ordens que moviam mercados e a decidir destinos. Entendido, Elias. Você está no lugar certo, na hora certa. Já vou acionar o protocolo. O Conselho de Administração estará em linha em 5 minutos. Mantenha-se no local. Elias encerrou a chamada e guardou o aparelho. Ele voltou a sentar-se na beira da ponte, mas a calma de sua postura havia mudado. Agora havia uma tensão contida, como a de um predador esperando o momento exato do ataque. Ele não estava ali para jantar. Estava ali para executar um plano. Dentro do Le Zénith, Arthur Vidal estava no auge de sua arrogância, convencido de que havia defendido o status de seu restaurante. De repente, seu telefone tocou, exibindo um número restrito. Arthur atendeu, o sorriso ainda no rosto. Arthur Vidal, Le Zénith, em que posso ser útil? A resposta do outro lado da linha foi um trovão. Não houve saudações, apenas a voz estrondosa de Gerard Leblanc, o CEO mundial do holding, que era dono de toda a rede de restaurantes de luxo, incluindo o Le Zénith. O tom de Gerard não era de conversa, era de crise. Vidal, o que diabos está acontecendo aí? Recebi uma ligação pessoal do acionista majoritário. Ele está furioso. Onde está o EVA? Arthur empalideceu. O EVA? Que diabos era isso? Ele tentou argumentar. Senhor Leblanc, estamos com a casa cheia, tudo perfeito, exceto por um mendigo que tentou entrar, mas eu o retirei imediatamente para manter o padrão. Um mendigo? A voz de Gerard Leblanc subiu uma oitava, carregada de incredulidade e terror. Seu idiota! EVA significa Elias V. Atherton. Ele é o fundador da Atherton Global, a empresa que possui todo o nosso grupo. Ele estava fazendo uma inspeção de rotina, incógnito, testando nosso serviço. Você acabou de expulsar o homem que é literalmente seu patrão. O telefone escorregou das mãos trêmulas de Arthur, batendo no chão de mármore. Seu rosto estava branco como a toalha de mesa. Elias V. Atherton. O nome era uma lenda no mundo financeiro, um bilionário recluso, conhecido por testar a ética de suas empresas disfarçado. E ele acabara de humilhá-lo na frente do Sr. Dubois. Arthur se virou aterrorizado e correu para a janela, olhando freneticamente para o lado de fora. Lá estava Elias, ainda sentado na ponte, a silhueta escura sob o brilho fraco do poste de luz, observando o restaurante com a paciência de quem sabia que o jogo havia acabado de começar. O som da respiração ofegante de Arthur Vidal era a única coisa audível no escritório de administração do Le Zénith. Ele estava curvado sobre a escrivaninha, as mãos apoiadas no mogno polido, tentando desesperadamente retomar o controle, mas o mundo dele desabava em câmera lenta. O nome Elias V. Atherton ecoava em sua cabeça como um sino de condenação. Ele não tinha expulsado um mendigo. Tinha cometido um erro de $1 bilhão na frente do restaurante lotado. Arthur pegou o telefone de volta, a tela trincada refletindo seu rosto pálido. Ele ligou de volta para o número restrito de Gerard Leblanc, o CEO. A linha estava ocupada. Ele tentou a linha de reservas, a linha de emergência interna, qualquer coisa. Ninguém atendia. O pânico o impulsionou para fora do escritório. Ele precisava fazer uma coisa: trazer Elias V. Atherton de volta para o Le Zénith. Correndo pela cozinha, Arthur mal notou os chefes de capa branca que o observavam com surpresa. Ele irrompeu no salão principal, tropeçando levemente. Sua presença, antes tão régia e controlada, agora era caótica. Os clientes, incluindo o Sr. Dubois, olhavam para ele com curiosidade. O Sr. Dubois acenou, sarcástico. Algum problema, Arthur? O mendigo voltou para pedir o troco. Arthur nem sequer olhou para ele.
Sua atenção estava totalmente focada na ponte. Ele correu para a porta giratória, saindo para a fria noite de inverno. Lá estava Elias, ainda na mesma posição, parecendo a figura mais paciente e poderosa do mundo. Arthur desceu a calçada, quase escorregando no tapete vermelho. Ao chegar perto de Elias, ele não sentiu repulsa, mas um terror serviu. Ele se curvou, numa reverência desajeitada e humilhante. Senhor Atherton, Arthur gaguejou, o ar faltando em seus pulmões. Senhor, pelo amor de Deus, me perdoe. Eu cometi um erro terrível. Eu não sabia quem o senhor era. É uma honra inestimável tê-lo em nosso estabelecimento. Por favor, volte. A melhor mesa, o melhor vinho, tudo é seu. Por favor, eu imploro. Elias não se mexeu. Seus olhos azuis, outrora calmos, agora tinham um brilho de aço. Ele observou Arthur se humilhar. A máscara de desprezo do maître se desfazendo sob a pressão do medo. Eu pedi uma mesa há 10 minutos, Arthur. Disse Elias, seu tom frio como gelo. Você me negou, me chamou de parasita e me expulsou. Acha que um pedido desesperado de desculpas pode apagar o seu desprezo genuíno? Arthur começou a chorar. Senhor, minha vida, meu emprego, eu tenho uma família. Eu só estava tentando proteger o padrão do Lezenit. Elias o interrompeu com um gesto lento e poderoso da mão. O padrão do Lezenit não está nas toalhas de linho, Arthur. Está na forma como você trata cada pessoa que atravessa a sua porta, independente de sua aparência ou carteira. Você falhou no teste mais fundamental de humanidade. De repente, 2 SUVs pretos, idênticos ao que trouxera o Sr. Dubois, pararam abruptamente na frente do restaurante, bloqueando a entrada. Deles saíram 4 homens de terno, seguidos por uma figura imponente, o próprio Gerard Leblanc. O CEO estava com o rosto vermelho, suando apesar do frio, e correu em direção a Elias. A cena era surreal. Arthur ajoelhado, Gerard Leblanc correndo desesperado, e Elias V. Atherton, o mendigo, no centro de toda a comoção. Elias olhou por cima do ombro de Arthur, diretamente para o Sr. Dubois, que observava tudo da janela, petrificado, percebendo que não era apenas Arthur quem estava em apuros. Gerard Leblanc, o CEO, ignorou completamente Arthur, que estava ajoelhado e chorando. Ele parou a 1 metro de Elias V. Atherton, curvando-se com a profunda reverência que só se oferece a quem detém poder absoluto. Sua voz era um sussurro rouco de desespero. Senhor Atherton, Leblanc começou, as mãos estendidas em súplica. Eu recebi o seu telefonema. Estou aqui para remediar isso. Imediatamente. Eu pessoalmente demitirei Arthur e farei uma declaração pública de desculpas. Elias levantou-se da ponte, sua figura parecendo inesperadamente alta e imponente, agora que a sujeira e os trapos já não obscureciam seu semblante. Ele desceu os degraus em direção à calçada, obrigando Leblanc a recuar. Não, disse Elias, a palavra cortante como vidro. A demissão é apenas o começo. Arthur, levante-se. Arthur se levantou, cambaleante, o rosto manchado de lágrimas e suor. Ele esperava a sentença de ruína. Arthur, continuou Elias, fixando o olhar no maître. Você me negou um assento baseado na minha aparência, violando a política de inclusão da Atherton Global. Mas você fez algo mais sério. Você envergonhou um ser humano em busca de um serviço básico. Elias virou-se para Leblanc. Gerard, o Lezenit é o diamante da nossa rede, mas este diamante tem uma mancha de preconceito. Eu não quero uma desculpa. Quero uma demonstração de que esta empresa valoriza a ética mais do que o lucro. Dentro do restaurante, o Sr. Dubois e os outros clientes observavam a cena com crescente fascínio e horror. A notícia de que o mendigo era o bilionário lendário já havia circulado pelos cochichos, alimentada pela comunicação interna frenética da equipe do Lezenit. Elias, então, olhou para a porta do restaurante e acenou para um de seus seguranças que estava de pé perto dos SUVs. O segurança correu para dentro e voltou com uma pasta de couro preta. Elias a abriu, revelando um conjunto de documentos e um cheque. Gerard, disse Elias,
O Le Zénith não será simplesmente vendido ou fechado. Ele será reformado. Arthur, você está demitido, mas há algo mais terrível que vai acontecer a este lugar. Ele virou o cheque em direção a LeBlanc. O valor estava em algarismos grandes e nítidos. 1.000 Rileys, $1 milhão. Este dinheiro, explicou Elias, sua voz ganhando uma intensidade que fez os espectadores na janela prenderem a respiração, será usado para comprar a mesa mais visível e central deste restaurante. Ela será a mesa do Elias. Ninguém poderá sentar-se nela. Jamais. O pânico nos olhos de Arthur e LeBlanc era agora misturado à incompreensão. Essa mesa permanecerá vazia, continuou Elias. E ao lado dela será colocada uma placa. Uma placa que contará a história de como o maître, Arthur Vidal, julgou um homem pela aparência e o expulsou. Será um lembrete físico e permanente do fracasso ético do Le Zénith, visível para todos os clientes, todos os dias. A punição era muito mais profunda e humilhante do que uma simples demissão. Era a imortalização da falha de Arthur e a mancha na reputação do restaurante que ele tanto tentou proteger. Elias pegou a caneta da pasta. Agora, Gerard, você vai assinar os documentos que transferem a posse desta mesa para uma fundação de caridade de moradores de rua que vou estabelecer amanhã. O aluguel simbólico de $1 anual será o único dinheiro que a Atherton Global jamais verá deste espaço. E você vai garantir que a história seja contada, com todos os detalhes, no site do nosso grupo. Você concorda? LeBlanc, compreendendo que essa era a única maneira de salvar o resto de sua carreira e o grupo, pegou a caneta com a mão trêmula. A caneta de Gerard LeBlanc rabiscou sua assinatura nos documentos, um som pequeno e decisivo que selou o destino de Arthur Vidal e a reputação do Le Zénith. A humilhação de Arthur estava agora formalizada e seria exibida permanentemente. Elias Vento Atherton, o homem que momentos antes havia sido classificado como esmolas, dobrou os papéis com precisão militar. Ele olhou para Arthur, que estava pálido e derrotado, a centímetros de distância. Sua demissão é efetiva imediatamente, Arthur, disse Elias, seu tom final, sem espaço para súplicas. E para garantir que você não se esqueça do porquê, eu farei uma coisa que você deveria ter feito há 10 minutos. Elias virou-se e começou a andar em direção à porta do Le Zénith. LeBlanc e os seguranças correram para abrir caminho, mas Elias não precisava deles. Ele empurrou a porta giratória sozinho e entrou no salão. O restaurante, antes vibrante com o burburinho de conversas, estava agora em um silêncio sepulcral. Cada cliente, do mais rico ao menos importante, observava a entrada de Elias, o bilionário disfarçado. O Sr. Dubois, que havia zombado de Arthur por expulsar o mendigo, estava petrificado em sua mesa. Ele sabia que, no mundo dos negócios, o desprezo demonstrado naquela noite poderia ter um custo social alto. Elias caminhou diretamente para a mesa central, a mais disputada e visível do Le Zénith. Ele não se sentou. Ele tirou o cheque de 1.000 raios da pasta e o colocou no centro da toalha branca, pesando-o com um copo de água. Um garçom, com as mãos tremendo, correu para ele. Senhor, o que o senhor deseja? Elias pegou um guardanapo de linho e, com uma caneta que tirou do bolso, escreveu rapidamente. Ele entregou o guardanapo ao garçom. Isso é para a mesa, disse Elias. E a minha conta. O garçom leu o que estava escrito no guardanapo. Esta mesa foi paga pela Fundação Mesa Vazia. Ela ficará vazia para sempre. Um memorial ao preconceito. Ele se virou para a cozinha. Tragam-me a refeição que eu pediria se o maître não tivesse me julgado. Algo simples. Minutos depois, um chefe sênior trouxe pessoalmente um prato humilde, pão rústico, azeite de oliva e queijo curado. Elias comeu lentamente, sentado na beira de outra mesa próxima. Seu prato simples, um contraste brutal com o luxo ao redor. Enquanto isso, Arthur Vidal, completamente humilhado, cambaleou para dentro do salão.
Ele viu o cheque na mesa central, a placa improvisada, e percebeu a extensão de sua perda. Seu rosto estava coberto de vergonha. Elias terminou sua refeição simples, deixando o guardanapo com a inscrição na mesa. Ele pegou o cheque de 1 milhão e o devolveu a LeBlanc. O pagamento para a fundação deve ser feito eletronicamente, instruiu Elias. Este é apenas um lembrete visual do que custa a arrogância. Elias levantou-se. Ele havia cumprido seu objetivo. Ele havia exposto a falha, imposto a punição e garantido que o Lezenit nunca mais esqueceria a lição. Sua partida foi tão quieta quanto sua chegada, mas o impacto que deixou foi sísmico. A partida de Elias Vento Atherton deixou um vácuo de silêncio e choque no Lezenit. O som mais alto era o choro abafado de Arthur Vidal, que agora estava encostado na parede, sem seu uniforme impecável, apenas um homem desempregado e desgraçado. A humilhação era total, pública e irremediável. Sua arrogância havia lhe custado não apenas o emprego, mas a dignidade. Gerard Leblanc, o CEO, apressou-se em ligar para o restante da administração, dando ordens draconianas. O protocolo era claro. A história de Elias Vento Atherton, o mendigo bilionário, seria usada como o maior estudo de caso sobre ética corporativa em toda a Atherton Global. O Sr. Dubois não suportou o peso do constrangimento. Ele se levantou sem tocar em seu vinho caro e saiu apressadamente do restaurante, sabendo que tinha sido testemunha de um colapso social e financeiro. Os outros clientes começaram a cochichar, a olhar para o cheque de 1 milhão e a mesa central, agora um altar para a moralidade. Na manhã seguinte, a notícia dominou os jornais financeiros e as redes sociais. Bilionário disfarçado, humilha-metre arrogante. A mesa vazia de 1 milhão é o novo padrão de ética. O site do Atherton Global publicou a declaração completa de Leblanc, detalhando o erro de Arthur e a punição imposta por Elias. Arthur, em desespero, tentou contatar Elias, implorando por uma segunda chance, um perdão. Mas Elias, de volta à sua vida reclusa e poderosa, não atendeu. A punição não era vingança pessoal, era uma lição imposta ao sistema. Ao longo das semanas que se seguiram, a mesa do Elias se tornou a atração mais comentada do Lezenit. Uma placa de bronze foi finalmente instalada ao lado dela, com uma inscrição simples: mesa reservada. Um lembrete permanente de que o valor de um ser humano não está nas roupas que veste, mas no respeito que merece. A mesa vazia, imaculada sob o lustre de cristal, era uma presença poderosa e silenciosa. Os clientes, ao entrarem, eram forçados a confrontar o símbolo da ganância e do julgamento precipitado. O Lezenit passou por uma mudança radical. O novo maître era um homem que havia trabalhado como motorista de táxi por anos antes de entrar na hotelaria. E ele tratava cada pessoa que entrava, de um bilionário a um entregador, com idêntica cortesia. A Fundação Mesa Vazia, financiada pelo dinheiro de Elias, usou a notoriedade do restaurante para arrecadar milhões, construindo abrigos e centros de treinamento para pessoas em situação de rua, garantindo que o sofrimento momentâneo de Elias como mendigo produzisse um legado duradouro e significativo. Meses depois, Elias V. Atherton estava longe da cidade, em uma de suas propriedades tranquilas. Ele recebeu um relatório de Leblanc. A reputação da rede Lezenit, apesar do escândalo inicial, estava subindo. As pessoas não iam mais ao restaurante apenas pelo luxo, mas pela história. Elias pegou um jornal e viu uma foto da famosa mesa vazia, agora um ícone da cidade. Ele sorriu. O teste havia sido doloroso, mas necessário. Ele havia perdido uma refeição e ganhado muito mais. Ele havia provado que a verdadeira riqueza não estava nas contas bancárias, mas na maneira como se escolhe interagir com o mundo, especialmente com aqueles que o mundo decidiu ignorar. O preço da humilhação de Arthur foi $1 milhão que reverteu a injustiça, e a mesa vazia garantiria que essa lição jamais fosse esquecida.
Passaram-se 2 anos desde o incidente que transformou o luxuoso Le Zénith em um monumento à ética. A história de Elias V. Atherton era agora lida em escolas de negócios, um conto de advertência sobre a toxicidade do preconceito. A mesa vazia, com sua placa de bronze cintilante, já não era mais uma atração chocante, mas sim um pilar de integridade, uma lembrança constante. O novo lema do restaurante, sutilmente gravado nos cardápios, era: servimos todas as almas com a mesma excelência. O impacto mais profundo, contudo, não se deu nos balanços financeiros, mas nas vidas pessoais. Gerard Leblanc, o CEO, conseguiu salvar sua carreira, mas nunca mais foi visto sem um semblante de cautela. Sua reputação, embora reabilitada pelo manejo da crise, carregava a cicatriz da lição de Elias. Ele se tornou um defensor fervoroso de programas de diversidade e inclusão, temendo constantemente que o bilionário reaparecesse em outro disfarce. O Sr. Dubois, o cliente que testemunhou a humilhação, mudou de restaurante. Sua empresa, que dependia de contratos sociais, sofreu um revés sutil, mas real. O mundo dos negócios de luxo é pequeno, e ser associado à cena de desprezo na ponte o marcou como alguém com falta de julgamento moral. Ele nunca mais zombou de alguém por sua aparência. E quanto a Arthur Vidal? Depois de perder seu prestígio e seu emprego, Arthur experimentou pela primeira vez a vida à margem. O estigma de ter sido o homem que expulsou Elias V. Atherton era um peso intransponível. Ele tentou encontrar trabalho na hotelaria em várias cidades, mas seu nome era sinônimo de arrogância corporativa. O destino o levou ao trabalho mais humilde que conseguiu encontrar: faxineiro noturno em um centro de distribuição. Certa noite, varrendo o chão empoeirado, ele viu o logotipo familiar da Atherton Global em uma caixa de suprimentos. A raiva o consumiu, mas logo deu lugar a um sentimento mais complexo: a aceitação amarga de seu novo status. 1 ano após sua queda, Arthur, totalmente transformado pela perda e pela humilhação, buscou a Fundação Mesa Vazia, não para pedir ajuda financeira, mas para oferecer seu tempo. Ele, o ex-maître que desprezava a caridade, começou a trabalhar como voluntário, servindo refeições a pessoas em situação de rua, as mesmas que ele havia rebaixado. Um dia, enquanto Arthur distribuía café em um frio amanhecer, um carro preto parou silenciosamente na calçada. O vidro escureceu. Dentro, Elias V. Atherton observava, não com o brilho de aço de 2 anos atrás, mas com uma calma avaliativa. Elias viu o suor na testa de Arthur, o cansaço honesto e a maneira gentil com que ele oferecia um casaco a um idoso. Elias pegou seu telefone antigo e fez uma ligação para Leblanc. A voz, um sussurro. Gerard. Arthur Vidal provou que a lição foi aprendida. Ele perdeu o emprego, mas encontrou a dignidade. O Le Zénith precisa de um bom chefe de cozinha, não de um maître arrogante, mas de alguém com caráter. Dê a ele uma chance no turno da noite, sem atenção. Apenas a chance de recomeçar a vida dele no lugar onde ele a perdeu. Elias encerrou a chamada e foi embora, anônimo como sempre. Arthur nunca soube da interferência de Elias. Ele recebeu a oferta de trabalho semanas depois, através de um recrutador. Ele aceitou. O epílogo da história era simples. O cheque de R$ 1.000 não apenas criou a mesa vazia, ele pagou pela única coisa que o dinheiro não podia comprar: a redenção de um homem e a prova de que a verdadeira riqueza é medida pelo respeito, não pelo recibo.